Que ainda não nos conhecia, eu e a Michele. Alguém? Glória a Deus, todos nos conhecem, né? Que bom, a gente vai estar vendo alguns irmãos chegando, os novos, né, pastor da igreja. Nós estamos ali na Nova Aliança, Deus é bom, lá no Parola. Parola. Vocês estão vendo os meninos chegando do intensivo gritando Parola, porque vocês não sabem, Parola é famoso lá em Imperatriz e não é pouco não. Amém? E se vocês tiverem um pouquinho mais de interesse no Parola, no que Deus está fazendo naquele lugar, te convido a curtir a nossa página lá da Igreja Deus é Bom no Facebook, seguir o nosso canal no YouTube, amém? E aí você vai acompanhar a gente, aquilo que Deus tem feito naquele lugar. Glória a Deus. Irmãos, eu quero ensinar algo a vocês essa noite, algo que eu aprendi com Jesus. Mas antes de ensinar isso, eu quero perguntar quantos querem mergulhar nas águas profundas do rio da revelação de Deus. Quantos querem mergulhar? Primeiramente eu quero dizer para você que não há nada na palavra de Deus, não há fio solto na palavra de Deus, tudo está interligado, tudo está conectado. Então é muito importante que você possa prestar atenção em tudo, que você não perca nada, para que você possa compreender tudo desde o princípio até no final, amém? E para que possamos compreender tudo o que o Senhor tem para nós hoje, você vai se esforçar e se concentrar nos ensinos mais básicos dessa palavra. Coisas que você já até mesmo sabe, mas que vai prestar atenção para compreender melhor. Amém? Glória a Deus. Então, quando Jesus foi ministrando isso no meu coração a respeito de entender melhor e se esforçar para entender princípios básicos, o Senhor foi ministrando no meu coração uma estratégia de entrar na caixa. E eu quero explicar bem para você como é que funciona essa questão de entrar na caixa. A caixa, ela é um ambiente limitado. Então, quando você escolhe entrar na caixa, você entra num ambiente limitado e você vai compreender todo aquele ambiente limitado, todo aquele ambiente raso, para então, depois de entender tudo, você vai sair da caixa, de um ambiente limitado para um ambiente sem limites. E esse ambiente sem limites, ele é cheio de revelações, quando você chega nele entendendo tudo o que havia dentro da caixa. E onde podemos enxergar depois disso? Onde cada um estiver disposto a ir. Só vai depender de você. E analisando o texto que conta o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, ele era um mestre da lei. E Jesus estava ensinando algumas coisas para um homem que era membro do Supremo Tribunal dos Judeus. E Nicodemos não conseguia entender. E Nicodemos chegava para Jesus e falava: como pode ser essas coisas? Aí Jesus falou algo muito importante para Nicodemos. Ele disse: se falando de coisas da terra, você não acredita, como vai acreditar se te falar das coisas celestiais? Então, o que é que eu entendo aqui? Que terra é um ambiente limitado. Então, se começamos a olhar para as coisas da terra, para as coisas que Jesus está nos ensinando, que é algo ali que forma um ambiente limitado, e nós não conseguimos acreditar nisso, nós não vamos conseguir acreditar nas coisas celestiais que Jesus tem para nossas vidas. Quantos conseguiram entender? Amém? E eu vou perguntar mais uma vez:
Quem quer mergulhar profundo na revelação? Quem quer mergulhar profundo na revelação do Senhor? Glória a Deus. Para mergulhar profundo na revelação, primeiro o anjo vai medir 500 metros. E você vai acompanhar ele até molhar os tornozelos. Depois disso, o anjo vai medir mais 500 metros. E você andando com ele até molhar os joelhos. Depois, o anjo vai medir mais 500 metros e você acompanha ele até molhar a cintura. E lembre-se, o anjo ele carrega algo na sua mão, que é uma vara de medir, sabe? E você tem que saber nadar a partir de agora, porque no nível 4, o anjo vai medir mais 500 metros, e você vai andar com ele até estar totalmente submerso. Fundamentados em amor, vamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E assim entender o amor de Jesus Cristo, que excede todo o conhecimento, para que sejam preenchidos de toda a plenitude de Deus. Amém? Só que para chegar nos 2.000 metros, primeiro, temos que andar 500 e sentir as águas nos tornozelos. Primeiro é preciso molhar os pés. Por isso que vamos tratar de princípios básicos essa noite. Molhar os pés, para depois molhar os joelhos, para depois molhar as cinturas e enfim mergulhar no profundo de Deus. Glória a Deus. Quantos querem nadar nesse lugar essa noite junto comigo? E queridos, vamos falar de coisas celestiais, e precisamos de fé para isso. Então primeiro vou te levar a crer nas coisas da terra, para então alcançarmos as celestiais. Quem está disposto a entrar na caixa? Quem está disposto a entrar nesse ambiente limitado? Sabe, nós não podemos olhar para aquilo que está escrito na Bíblia e achar que isso é uma mera história, que é apenas algo que alguém escreveu, mas que isso não se passou, que isso não existiu. Nós olhamos para o livro de Josué e vemos a conquista da terra prometida, sabe, vemos a forma extraordinária como aquele povo passou pelo Rio Jordão. Queridos, e nós precisamos crer. E eu sei o quanto foi importante a muralha que foi derrubada semana passada, na ministração do pastor Paulinho, que foi a muralha da incredulidade. Diga para o irmão que está do seu lado: irmão, você precisa crer. Você precisa crer. Amém? Então eu queria pedir à igreja que abrisse sua Bíblia lá em Josué 6. Josué 6, vamos ler apenas o versículo 20 agora. Então os sacerdotes tocaram as trombetas. Logo que o povo ouviu esse som, gritou com toda a força, e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram à cidade e a tomaram. Josué 6, 20. Quero pedir a você que feche seus olhos, curva a sua cabeça, para que possamos orar mais uma vez. Senhor, queremos te agradecer, Pai, nesse momento. Diante de nós está mais uma vez a tua palavra, Senhor. Papai, eu quero orar neste momento, Deus, por um ambiente de fé. E quero te pedir, doce Espírito Santo de Deus, vem gerando fé, Senhor, no nosso coração, Papai. Vem gerando fé no nosso meio, Jesus. Que o Senhor possa, Senhor, aumentar a nossa fé, que o Senhor possa nos levar a um nível mais profundo esta noite.
em nome de Jesus. Senhor, Papai de amor, que toda incredulidade caia por terra agora pela autoridade do nome de Jesus, em nome de Jesus. Liberta as mentes, Senhor. Nós repreendemos todo e qualquer espírito de distorção, Papai, mas nós declaramos o Espírito Santo de Deus ministrando a cada coração, em nome de Jesus. Senhor, nós vamos romper esta noite os limites do natural e viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, nesse momento eu declaro a pasta aberta, as ferramentas à mesa, Jesus, e te peço, Papai, discernimento para o uso de cada ferramenta esta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos trabalhar do nível mais básico para chegar onde nós precisamos chegar. Glória a Deus. Então, queridos, o que são muralhas? Muralhas são edificações fortes, construídas para proteger, usada como obstáculo ou impedimento de acesso. Existem muitas promessas de Deus para nossas vidas. Jericó aqui simboliza uma parte da promessa. E eu quero perguntar a você, e que você possa ir recordando aí no seu espírito, o que você tem colocado diante de Deus nesse propósito. O que você tem colocado diante de Deus nesse tempo de jejum e oração. É crescimento espiritual, uma causa na justiça, a venda ou a compra de um bem, é cura, libertação, é a salvação de um familiar. O que você tem colocado diante de Deus esses dias? O que é aquilo que você tem orado, que você tem clamado, que você tem colocado diante de Deus com orações de súplica? Eu quero dizer para você que essa é a sua Jericó pessoal. Só que entre você e Jericó há uma grande muralha, uma edificação forte que protege Jericó, uma edificação forte que protege a parte da promessa de Deus para a sua vida, um obstáculo que impede o acesso ao seu objetivo. Essa muralha é forte, ela é grande e parece indestrutível. Não seja paralisado por essa dificuldade. Olhe para a força do Senhor teu Deus. Ele é mais forte que essa muralha. Perto do teu Deus, essa muralha ela fica menor que uma calçada. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o Deus que derruba a muralha no grito. Quantos estão me entendendo? Há uma dificuldade? Sim. Há uma barreira? Sim. Há um impedimento? Sim. Mas hoje, essa barreira vai cair. Glória a Deus. E eu quero perguntar para você: Jericó é preciosa para você? Eu tenho certeza que sim. Se ela não fosse preciosa para você, você não estaria orando, colocando diante de Deus, buscando alcançar Jericó. Vai lembrando da sua Jericó. Vai lembrando aí daquilo que você tem apresentado diante de Deus nas tuas orações. Traga à mente agora a sua Jericó. E para iniciar, eu gostaria de falar primeiro de Acã. Acã era hebreu, da tribo de Judá, e era um guerreiro de Israel. Trazendo para os nossos dias em uma aplicação bem simples, Acã pertencia ao povo de Deus,
ou seja, Acã era um membro da igreja. Quantos estão me acompanhando aqui? Sua linhagem era de homens de Deus. Ele era um guerreiro, ou seja, alguém que defendia o nome de Deus e lutava por Deus. Esse era Acã. Sabe, você começa a olhar para tudo que estava ao redor de Acã e via que tudo contribuía para que ele fosse próspero em Canaã. Aquela terra que era cheia de riquezas, aquela terra também era herança de Acã. Fazia parte da promessa de Deus para a vida de Acã também. Só que havia uma ordem, havia um mandamento de Deus. Em Josué 6, versículo 17 e 19, a palavra de Deus diz assim: Deus falando, a cidade deve ser destruída, junto com tudo que há nela, como oferta para Deus. Somente ficaria viva a prostituta Raabe e a sua família, porque ela escondeu os nossos espiões. Mas não peguem em nada daquilo que vai ser destruído. Se ficarem com qualquer coisa que eu mandei destruir, vocês vão trazer desgraça e destruição ao acampamento israelita. Versículo 19. Mas os objetos de prata, diga, de prata, ouro, bronze e ferro, serão separados para o Senhor e colocados no seu tesouro. Tinha algo ali que Deus havia separado para o tesouro dele. Sabe, o povo de Israel tinha acabado de passar de uma forma extraordinária pelo Jordão, tinha renovado a sua aliança ali no acampamento, já na terra prometida, e estava prestes a conquistar a primeira cidade, que era Jericó. E então Deus vem e traz uma ordem: olha, daqui vocês não vão pegar nada, e a prata, o ouro, o bronze e o ferro são separados para o Senhor. E como eu já havia dito, Acã tinha todos os requisitos visíveis para um ser humano ser bem sucedido em Canaã. Ele era da igreja, seu pai era crente, o seu avô também, assim como o seu bisavô. Não havia aparentemente nenhuma maldição de cunho hereditário que impedisse o desenvolvimento de Acã na terra prometida. Ele tinha um cargo na igreja, ele defendia o nome do Senhor, ele fazia parte do exército de Israel. Sabe, eu imagino que os irmãos da igreja, eles olhavam para Acã e pensavam: os filhos dele serão missionários, os filhos de Acã serão pastores, vão fazer parte do ministério de louvor. Quem é do ministério gera pessoas do ministério. Então, se Acã era um soldado, normalmente ele ia gerar pessoas do ministério. Sabe, olhando para os nossos tempos, se a gente olhasse para Acã hoje aqui na igreja, antes de entrar em Jericó, nós poderíamos até dizer: olha, o próximo avivalista pode vir até da linhagem de Acã, porque são gerações e gerações que ele fazia parte do povo de Deus. Mas Acã foi infiel, porque não cumpriu aquilo que Deus tinha ordenado. E aí, depois que Acã foi infiel, pegou aquilo que não era para pegar. Ele pegou uma manta babilônica, prata e ouro, e escondeu na sua tenda. O exército foi atacar a próxima cidade, a cidade de Ai.
e o exército de Israel foi envergonhado. Pessoas morreram. E Josué não entende aquela vergonha, porque Ai era uma cidade bem menor do que Jericó. Não era a fortaleza que Jericó era. E depois de ter conquistado uma grande cidade, o exército de Israel perde uma batalha que era aparentemente mais fácil. Então Josué rasga suas vestes e chora diante da arca, buscando uma resposta para a derrota vergonhosa. Ele chora diante da presença de Deus. E a resposta de Deus é: o povo pecou, quebrou a aliança. Eles pegaram o que era para ser destruído. Eles roubaram essas coisas. E Deus traz uma direção: se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. E Deus foi dando a direção. Olha, passa tribo por tribo. Depois que Josué foi passando tribo por tribo, o Senhor mostrou a tribo de Judá. E aí foi passando grupos de família, cada um por cada vez. E o Senhor mostrou a tribo de Zerá, a família de Zerá. Depois foi passando as famílias daquele clã. E aí o Senhor mostrou a família de Zabdi. E depois, entre as pessoas da família de Zabdi, o Senhor apontou Acã. E Acã foi colocado na parede por Josué. E Acã respondeu: sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia. Vi também 200 barras de prata e uma de ouro, que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas, que guardei para mim. E estão escondidas, enterradas na minha barraca. E a prata está por baixo. O que Acã pegou: a capa babilônica, prata e ouro. Mas em Josué 6,19 diz que a prata, o ouro, o ferro e o bronze estavam separados para Deus. Sabe, queridos, Adão e Eva também foram infiéis, quando poderiam comer de todas as árvores do jardim, mas desobedeceram e provaram do fruto da única árvore que eles não poderiam comer. Em Gênesis 3,17, Deus, quando está dando a consequência para Adão, Deus diz: porque comeste da árvore que eu te proibi de comer. E o que foi que aconteceu com Adão e Eva? Foram expulsos do jardim. Saul também foi infiel, quando não esperou Samuel para fazer o sacrifício. Falta de paciência gerou infidelidade. Saul também foi infiel, quando desobedeceu a ordem de Deus para destruir os amalequitas e tudo que lhe pertencia: homens, mulheres, crianças, bebês, gados, ovelhas, camelos e jumentos. Deus tirou seu espírito de Saul. Que é isso? Saul perdeu a presença por conta da infidelidade. E o que mais que Deus tirou de Saul? Tirou o reinado. Perdeu também o governo. Por conta de quê? Da infidelidade. Saul perdeu as promessas de Deus para a vida dele, por conta da infidelidade. E é essa muralha que vamos derrubar essa noite. A muralha da infidelidade. Ela precisa ser derrubada das nossas vidas. Acã, toda a sua família, todos os seus bens foram destruídos e lançados no fogo. Queridos, eu quero que você entenda que se formos fazer um comparativo da vida de Acã para nossas vidas de hoje, Acã era alguém que estava na igreja, que participava dos cultos de quarta-feira, dos cultos de domingo, era alguém que tinha cargo.
e o futuro da sua geração era promissor. E Acã e sua família foram paralisados pela muralha da infidelidade. Por que a infidelidade é uma muralha? Porque ela impede que possamos alcançar os nossos objetivos e é uma barreira poderosa para a conquista das promessas de Deus. Mesmo na igreja, participando de ministérios, mesmo defendendo o nome do Senhor Jesus, a infidelidade ela pode ser erguida e forma uma muralha que nos impede de avançar. Mas essa muralha vai ser derrubada hoje da sua vida. Essa muralha vai ser derrubada hoje nessa igreja. Se levanta hoje uma igreja fiel e verdadeira, que alcançará todas as promessas de Deus. Queridos, fidelidade tem a ver com obediência. Fidelidade tem a ver com obediência. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos do depósito do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponha-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre você as mais ricas bênçãos. Dízimo. O que é dízimo, Rafael? Segundo o dicionário, o dízimo é a 10ª parte. Ou seja, de um inteiro, nós vamos dividir esse copo em 10 pedaços iguais, e um desses pedaços é o dízimo. Quantos estão me entendendo? Dízimo é uma medida exata, 10%. Grave isso, medida exata, 10%. É aqui que eu quero pedir para você entrar na caixa. É esse o momento de você entrar na caixa com isso na cabeça, medida exata, 10%. E me admira ver cristão se aconselhando com ímpio. Você que crê tem que se aconselhar com seu líder, com seu pastor. Você tem que se aconselhar com alguém que crê. Porque, querido, um amigo do mundo ele não tem aliança com Jesus. Os conselhos dele não são pautados na palavra de Deus. Ele não tem em seu coração a necessidade de obedecer e de ser fiel a Deus. Agora nós que firmamos uma aliança com Deus, nós temos necessidade de ser fiel e obedecer. Quantos estão me entendendo? Sabe, nós chegamos ali na igreja do Parola há 6 meses atrás. E está sendo um tempo muito precioso ali. E esses dias atrás eu estava conversando com o pastor Wagner. E estava falando para ele, falei, pastor, começou a vir uns envelopes de dízimo na igreja e eu não sabia quem era. E como eu não conhecia ainda a igreja, não conhecia todas as pessoas, fiquei pensando, né? Quem é essa pessoa? Quem é? Que eu não conhecia. E o tempo foi passando e eu não conhecia. E um dia alguém me falou do nome dessa pessoa. Quem é? É fulano de tal, mora em tal lugar. 6 meses que nós estamos lá na igreja, eu nunca vi essa pessoa na igreja. Mas todo mês o envelope está lá com o dízimo dela. É alguém que entendeu um princípio. Eu não estou dizendo para você não vir para a igreja e mandar só o dízimo, não é isso. Entenda, sai para lá espírito de distorção em nome de Jesus. Entra na caixa. Entre na caixa.
certo? Eu estou dizendo que alguém que mesmo sem ir para a igreja, ela consegue entender um princípio cristão. Enquanto muitos estão na igreja há muito tempo e ainda não conseguiram entender esse princípio. E é aqui que eu quero falar de Raabe. Sabe quem era Raabe? Raabe era uma prostituta. Uma prostituta, segundo está escrito em Deuteronômio 28:18, ela é repugnante para Deus. Qual seria a linhagem dessa mulher? Uma cananeia. E os cananeus, eles tinham o costume de adorar vários deuses. O quê? Idolatria. Então, qual era a linhagem de Raabe? Creio eu que uma linhagem idólatra. O que será que as pessoas falavam sobre o futuro dos filhos daquela mulher? Sabe, será que eles diziam, vai ser profeta? Será que eles diziam para o filho da prostituta, vai ser missionário? Será que eles diziam, vai ser pastor? Ou será que diziam, da linhagem dessa prostituta, vai vir um grande avivalista? Quantos estão me entendendo? Ela era uma mulher da vida, rejeitada por toda a sociedade, um farrapo humano sem esperança. Sabe, ninguém esperava nada de bom vindo de Raabe. Ninguém esperava nada de bom vindo daquela prostituta. E então, Josué enviou espiões a Jericó. E onde eles se hospedaram? Na casa da prostituta. E então o rei de Jericó ficou sabendo daquela notícia e mandou um recado para que Raabe entregasse os espiões. Mas Raabe já havia os escondido. E ela respondeu aos mensageiros do rei: é verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Raabe, em Josué 2:4, Raabe preserva aquilo que é de Deus. Ela preservou os homens de Deus, ela preservou aquilo que era de Deus. Portanto, Raabe, ela foi fiel. Raabe havia ouvido sobre os grandes feitos do Deus de Israel. Como o Deus de Israel fez o povo sair do Egito, ultrapassar o Mar Vermelho. Sobre como tinha vencido batalhas no deserto. E em Raabe foi gerado fé. A muralha da incredulidade caiu na vida dela. E por onde é que vem a fé? A fé vem pelo ouvir. O ouvir o quê? O ouvir a palavra de Deus. Só que a fé sem obras era morta. A fé sem obras é morta. E Raabe teve uma atitude de fé. E através dessa atitude, ela foi fiel a Deus. Quando escondeu e deu fuga aos espiões de Israel. Então, Raabe firmou uma aliança com os espias, para que ela e toda a sua família fossem salvos. Josué 2:17. Quando invadirem a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes do seu pai. E através daquela muralha, através daquela janela que ficava na muralha,
que Raabe deu fuga aos espiões, por aquela janela, Raabe sinalizou a sua fidelidade, e toda a sua família foi salva. Raabe passou a viver em Israel, e se casou com Salmo, da tribo de Judá. Raabe foi tataravó do rei Davi, e da linhagem real de Davi veio Jesus. Será que poderia vir alguma coisa que preste daquela prostituta? Alguém que era desprezível aos olhos de Deus? A prostituta, alguém que se corrompia por dinheiro, alguém que entregava o seu corpo por dinheiro, passou a ser fiel. Passou a ser fiel. E se tornou noiva. E se tornou noiva, digna de confiança. E da sua linhagem veio Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós vemos aqui um paralelo entre alguém que tinha tudo para dar certo, e por conta da infidelidade, deu errado. E alguém que tinha tudo para dar errado, e por conta da sua fidelidade, deu certo. Você ainda está dentro da caixa. Vai ver que, através da muralha da incredulidade, se levantou na sua vida a muralha da infidelidade. E essas barreiras têm te impedido de prosseguir a nível mais profundo, a níveis mais profundos. Essas muralhas precisam cair. A muralha da incredulidade e a muralha da infidelidade. Quero pedir que você feche os seus olhos agora e curva a tua cabeça. Vai ver que você tem enfrentado uma resistência interna em obedecer a Deus em algumas coisas, e tem se tornado infiel por conta disso. Talvez você tenha achado que dízimo é coisa do Velho Testamento, e não está obedecendo ao Senhor, e essa muralha tem crescido na sua vida. Vai ver que você até dizima quando dá certo, mas não tem sido constante na sua fidelidade, ou apenas oferta. Sabe, pode ser que você tenha o pensamento de que Deus não quer o seu dinheiro, e em partes você tem razão, porque o que Deus quer é o seu coração e a sua fidelidade. Se você enfrenta algumas dessas situações e questionamentos, a muralha da fidelidade está atrapalhando o seu avanço. A muralha da infidelidade está atrapalhando que você alcance as promessas que Deus tem para a sua vida. E se você entende que essa muralha está de pé na sua vida, é porque se abriu uma fenda nessa muralha. É porque se abriu nessa muralha uma pequena abertura. Ela não chega a ser uma porta, mas é uma janela. Uma janela pequena, mas suficiente para que você possa sinalizar por ela. E o Senhor está te chamando a sinalizar essa noite. Que você possa sinalizar essa noite.
Sim, Senhor. Aqui havia uma prostituta, alguém desprezível, mas que agora se declara arrependida, e de hoje em diante fiel ao Deus vivo de Israel. Se você quer sinalizar para Jesus essa noite, dizendo: Senhor, derrube a muralha da infidelidade da minha vida, eu quero te pedir para você levantar agora do seu lugar, que eu quero orar por você aí onde você está. Se você quer sinalizar ao Senhor para derrubar essa muralha da infidelidade da sua vida, levante agora no seu lugar. Sinalize, sinalize, sinalize. Sim. Quando o exército chegar, eles vão olhar para a janela. Eles vão olhar para a janela. Eles vão olhar para a janela. E é de lá que eles vão te buscar. Os anjos do Senhor vão te tirar desse lugar onde você está sinalizando e te levar para viver as promessas de Deus. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Papai de amor, olha para esses irmãos que estão de pé agora nesse lugar. Papai de amor, eu quero te pedir, Jesus, olha quantos irmãos estão sinalizando, Jesus, que a partir de hoje eles são fiéis. Senhor, que um dia eles foram infiéis, mas Senhor, eles te pedem com muita humildade que o Senhor venha a derrubar a muralha na vida deles. Senhor, e nós declaramos em nome de Jesus que essa muralha nunca mais vai se erguer na vida dos meus irmãos e na minha vida. Em nome de Jesus, nós lançamos por terra agora toda essa muralha. Em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Agora sente aí no seu lugar, que você ainda não saiu da caixa não. O Senhor Jesus disse a Josué: olhe, estou entregando a você a cidade de Jericó, o seu rei e os seus corajosos soldados. Levanta a tua mão, igreja. Levanta a tua mão assim na posição de receber. Você lembra qual é a sua Jericó? Você lembra qual é a sua Jericó? Aquilo que você tem colocado diante de Deus nesse tempo? Deus está te entregando, homem e mulher fiel, a tua Jericó. Aquilo que era muralha de impedimento para você chegar a Jericó e conquistar, foi caído por terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sabe, queridos, Canaã foi prometida a Abraão, mas Abraão andou por fé e fidelidade a Deus. Só que Abraão não tomou posse dessa Canaã, a sua descendência tomou. Sabe, Abraão em nenhum momento ele pensou em voltar para a terra do seu pai. A Bíblia não diz isso. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que Abraão estava à procura de uma pátria celestial. Sabe? E a Bíblia também diz que Deus não se envergonha de ser chamado de o Deus de Abraão. Sabe o que eu quero te dizer? Que você é fiel, que essa muralha ela foi derrubada na sua vida, e que Deus não se envergonha de ser chamado o teu Deus. Sabe, teve um momento no deserto que Deus chegou para Moisés e disse: Moisés, pega o teu povo e vai. Por quê? Porque aquele povo ele foi infiel no deserto e Deus se envergonhou de ser chamado Deus daquele povo. Então ele falou: Moisés, pega esse teu povo e vai.
Mas Deus não se envergonha de ser o teu Deus. Deus não se envergonha de ser o Deus daqueles que são fiéis. E você é esse homem e mulher de Deus, fiel e verdadeiro. Pedimos Jericó, mas sabemos que a nossa promessa por completo é Canaã. Pedimos Jericó, mas a nossa promessa completa é uma pátria celestial, e nós vamos chegar lá, amém? Agora que você entrou na caixa e entendeu todo o espaço limitado, é hora de sair da caixa para um ambiente sem limites. Até aqui falamos de coisas da terra. É hora de entrar nas coisas celestiais. Sabe o que muitas pessoas pensam, irmãos? Pensam que dízimo é coisa do Velho Testamento. Mas eu quero ler um versículo junto com você. Abre lá em Mateus 23, 23. Mateus 23, 23, é Jesus falando. Amém? Quantos encontraram? Diga glória a Deus. Quem não encontrou, fala misericórdia. Amém. Jesus disse assim naquela ocasião: ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descumpridos dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. E ele termina dizendo assim: deveis sim praticar esses preceitos sem omitir aqueles. Eu entendo duas coisas muito sérias aqui nesse versículo que Jesus está nos ensinando. Jesus, ele está nos dizendo que a justiça, a misericórdia e a fé são mais importantes que o dízimo, amém? Glória a Deus. Mas ele também diz: deveis sim praticar esses preceitos sem omitir aqueles. Ou seja, olha, você deve ser misericordioso, você deve ser justo, você deve ter fé, sabe? Isso é maior do que ser um dizimista, mas você não pode deixar de ser dizimista. Sim, pratique esses sem omitir aqueles. Então Jesus confirma o dízimo em Mateus 23, 23. O dízimo é necessário, diga. Dízimo, a 10ª parte, uma medida exata de 10%. Aí eu quero perguntar para você: você quer continuar apenas na caixa? Você quer continuar apenas nessa medida exata de 10%? Eu vi várias pessoas aqui com a mão levantada dizendo que queriam ir mais profundo em Deus. Amém? Queridos, eu entendo que o dízimo, ele é um princípio básico do cristão. Ele é um princípio básico do homem de Deus. O dízimo é como se estamos com as águas apenas no tornozelo. Tudo que envolve obediência ao Senhor trata-se de uma medida exata. Trata-se de água nos tornozelos. Você quer continuar na caixa? Você quer continuar apenas com as águas nos tornozelos? Ou você quer viver algo mais profundo? Irmão, eu não estou falando de coisas da terra, eu estou falando de coisas celestiais.
Eu estou falando dos propósitos eternos de Deus. Eu não estou falando dos propósitos que Deus tem para você nessa terra. Sabe, a gente começa a olhar para o Novo Testamento e começa a ver um outro modelo. Nós vemos Jesus junto com seus discípulos, prestando atenção no momento da oferta. E ele vê ali várias pessoas se aproximando do gasofilácio e depositando grandes quantias. De repente vem uma viúva e coloca ali 2 moedas. E Jesus disse que ninguém foi mais fiel do que ela. Sabe por quê? Porque ela não deixou ali 10%. Ela deixou 100%. Ela deixou tudo. Se você não consegue compreender 10%, você nunca vai chegar no nível de entregar tudo para o Senhor. Senhor, minha vida é tua, minha casa é tua, tudo que eu tenho é teu. Mas tem dificuldade de devolver 10% para Jesus. Se você não entender que o dízimo é um preceito básico, é um ensino, é um princípio básico do reino de Deus, você nunca vai chegar no nível dessa viúva. Você nunca vai mergulhar em águas profundas. Sabe, na igreja de Atos, os irmãos vendiam tudo, e ofertavam nos pés do Senhor. Esse é o padrão do Novo Testamento. Esse é o padrão do Novo Testamento. Não é simplesmente 10%. Existe uma medida em um ambiente limitado de obedecer a Deus, e isso é precioso. A sua obediência a Deus é preciosa demais. Mas essa é uma medida limitada. Que eu quero declarar e falar para você essa noite, igreja, é que existe um nível mais profundo, que está além da lei. E sabe como é o nome desse lugar? Esse lugar se chama graça. Esse lugar se chama graça. Não há uma medida de graça. A graça é tudo. Sabe, Jesus, quando ele se entregou na cruz por você, ele não entregou 10% dele, ele se entregou por completo. Ai de vós, doutores da lei, fariseu, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas tem descuidado dos preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar esses preceitos, sem omitir aqueles. Queridos, dízimo é necessário. E alguns irmãos se acham bons porque são dizimistas. Alguns irmãos às vezes podem se achar profundos demais, mas ainda não entenderam que os seus pés estão com a água nos tornozelos. Isso é importante, é precioso, mas isso é o básico de quem tem a Bíblia como livro de fé e de prática. Eu quero dizer para você que tem algo mais importante. Sabe, havia um jovem rico que obedecia todos os preceitos da lei. Então ele chega para Jesus e fala: bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele dos mandamentos. Ele diz: isso aí eu cumpro desde criança. Aí Jesus olha para ele e fala: ei, te falta algo mais importante. O que, Senhor? Ele diz: vende tudo que tu tem, dá aos pobres e me siga. E aquele homem se entristeceu. Sabe o que eu entendo que Jesus estava falando para aquele homem? Jesus estava dizendo: meu querido, você tem a lei, mas te falta a graça. Você tem a lei, mas te falta a graça.
Jesus estava dizendo para ele: o tempo da graça chegou. O tempo da graça chegou. Sabe? Lucas 6,36 diz o seguinte: dê e lhe será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que vocês usarem também será usada para medir vocês. O que é que tinha na mão do anjo? O que é que tinha na mão do anjo? A vara de medir. A vara de medir. Você acompanhou esse anjo só até 500 metros? Só deu água no tornozelo. É essa medida que vem. Quem está dentro da caixa, quem tem uma medida exata, vai receber algo de Deus muito precioso, mas vai receber uma medida exata. Mas quem está na graça, quem transborda a graça, graça lhe será transbordada. Sabe, eu lembrei do sonho que o pastor Wagner compartilhou aqui na primeira ministração Derrubando as Muralhas, que ele disse que vinham de 3 em 3 em cima de uma pedra e pulavam na água, e aí uns iam para o fundo e outros vinham para o raso, e eles chegavam outros, mais 3 de cima da pedra, e pulavam, uns iam para o fundo e outros iam para o raso. Sabe o que eu entendo, querido? Quem é a pedra, quem é a rocha? Eles estão chegando na rocha e mergulham no rio de Deus. E ao mergulhar no rio de Deus, eles são lavados de todo o passado, de todo o pecado. E todo o passado é apagado. E dali então, uns vão para o profundo de Deus, viver o profundo de Deus. Mas outros vão para o raso, para a beira. E essa manhã, assim que eu acordei, o Senhor me lembrou de Pedro, quando passou pela situação do lava-pés. Pedro falou: Senhor, tu nunca lavarás os meus pés. Aí Jesus disse: se eu não lavar os teus pés, tu não terá parte comigo. E aí Pedro pega e fala: Senhor, então me dá logo um banho, lava a minha cabeça, lava o meu corpo. Aí Jesus pega e fala: Pedro, quem já se banhou, é necessário que se lave os pés. Por isso que eu digo para você, o dízimo, ele é necessário, porque você está molhando os pés. Mas eu quero dizer para você, igreja, tem algo além do Senhor. Eu trouxe essa palavra voltada com o dízimo, porque ficaria mais fácil de você entender a fidelidade, ficaria mais fácil de você entender a medida, mas isso se aplica a tudo que é a obediência do Senhor. Obedecer ao Senhor é necessário. Só que eu quero dizer para você que tem algo mais profundo, tem algo além disso. Primeiro, é necessário que se lave os pés. Lave os pés, entregue a medida exata, obedeça ao Senhor, mas não fique só no raso, mergulhe no profundo, conheça a plenitude de Deus para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar. Queria chamar o pastor Wagner. Amém, queridos? Irmãos, eu entendo que uma boa palavra, um bom culto, né, quando nós saímos dizendo alegres com o pregador, mas eu acho que quando nós saímos tristes com nós mesmos. E eu creio que Deus está nos levando para o fundo, irmãos. Irmãos, vocês entenderam essa palavra? Amém. Essa palavra foi gravada, e eu creio que é bom depois você estar ouvindo novamente. É como se o Rafael fizesse a introdução, falasse um pouquinho do que é fidelidade a Deus,
trazendo para todas as áreas, mas colocando essa questão da fidelidade financeira, que é algo, irmãos, às vezes difícil de se entender, algo tão prático, tão básico como ele falou. E eu sei que muitos aqui, não vou dizer pouco, não muitos, têm vivido esse princípio, mas eu sei também, como pastor, que muitos têm deixado de crer, de viver esse princípio, como o Rafael colocou, às vezes até temporal, de alguma maneira, mas eu creio que é um novo tempo, é um novo nível, irmãos, e realmente as muralhas, elas vão cair. E nessa noite, você que está nesse lugar aqui, eu creio que você foi presenteado por Deus para você vencer essa luta, essa barreira em sua vida, para você ser organizado nas suas finanças, para você poder dar a Deus o que é de Deus. Jovens, adolescentes, homem e mulher, eu creio, irmãos, que no Novo Testamento nem se fala de dízimo. Jesus nem falava muito disso. O Rafael leu esse texto que ele corrigiu os fariseus, mas afirmou para eles não deixarem de dizimar, porque era algo tão resolvido ali. Eu creio que era algo tão normal, como o Rafael disse, para aquela igreja primitiva, para aquele povo. Eu estou dizendo para o povo de Deus ali, porque eles vendiam e davam tudo. Então, 10ª era algo que não era importante. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que vão dar dízimo e vão para o inferno, porque não é o dízimo que salva. O que salva é Jesus, é o amor dele, é o sangue dele. Mas o dízimo faz parte, né, da nossa fidelidade a Deus, da nossa caminhada com Deus. Glória a Deus. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar nessa hora. E é tempo de conserto, é tempo das muralhas caírem. E fale com Deus nessa noite. Amém? Você pode fazer um concerto com Deus. Nós tivemos uma última reunião. Irmãos, e quando a palavra vem para a igreja, ela está vindo para todos nós. Nós somos ministrados, nós somos desafiados. Quando o Rafael pediu para se colocar em pé, eu fui o primeiro. Eu nunca tive dificuldade de compreender isso, mas muitas vezes eu deixei de dizimar. Muitas vezes eu deixei de dizimar por apertos, por outras situações. E Deus me entende, me ama, me amava, porque nós estamos, como o Rafael disse, é na graça. Deus não está importando com coisas pequenas, mas, irmãos, mas a constância, na fidelidade, no amor a Deus, nós vamos colher. É como que se a 10ª, essa medida exata que o Rafael falou, irmãos, é algo resolvido na sua vida. Era para ser como se fosse assim, natural, como se todo dia você sabe que tem que almoçar ou jantar, ou saber que uma vez por ano você faz aniversário. 10ª daquilo que vem na sua mão, irmãos, daquilo que vem na minha mão, daquilo que Deus nos dá como salário ou como ganho, é de Deus. O que Deus colocou no meu coração, irmãos, que o Rafael estava falando ali, é que para o 100% que Jesus nos deu naquela cruz do Calvário, irmãos, eu estou vendo algumas pessoas saindo. Eu não entendo, irmãos, eu não entendo, sinceramente, eu tenho dificuldade de compreender. Acho que vai beber água, pessoas caminhando. Eu sei que ali atrás tem um grupo grande, mas, irmãos, Deus está falando nesse lugar. Eu acabei de dizer, irmãos, que um bom culto não é você pular, se alegrar, que o pregador fez fogo descer do céu, mas eu creio que para nós tem sido feito quando eu saio triste com mim mesmo, porque eu preciso melhorar algumas coisas. E o que Deus colocou no meu coração, irmãos, que esse 100% que Jesus entregou para nós, da vida dele, aquilo que nós temos, que nos espera na eternidade, como o Rafael falou, aquilo que Raabe viveu, tão bem colocado essa comparação que ele fez, aquilo que Raabe foi, de uma prostituta a uma mulher que Jesus veio da sua descendência, Davi. Então, por causa da fidelidade, da fé dela, irmãos, escuta uma coisa, irmãos, fé e fidelidade caminham junto. Se você tem fé, mas você tem dificuldade de crer, de ser fiel a Deus, essa tua fé está precisando ir mais fundo. Então, 10%, irmãos, por que 10%? Por que a 10ª? Por que a medida exata? Porque a Bíblia diz que só existe 2 senhores. E eu falei no início aqui, na leitura aqui da oferta,
né? Então, 10ª parte, 10%, talvez aquilo ali é como a redenção, como algo para marcar mesmo a nossa vida, para saber que com Jesus, isso é um sinal para todo o tempo, é mais ou menos assim. Então, irmãos, deixe de ouvir o que as pessoas incrédulas falam, deixe de dar ouvido àquilo que as pessoas que não creem ou que não vivem esse mundo sobrenatural fala, e dê crédito que a palavra de Deus fala, dê crédito que você tem ouvido saindo do altar de Deus. Amém, igreja? E nós vamos cantar um louvor e nós vamos encerrar, e enquanto o ministério estiver cantando, vamos juntos dar uma resposta para Deus nessa noite, tá bom? No nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós vamos fazer o seguinte, eu quero convidar aqui na frente, só o ministério vai estar cantando, e eu vou estar aqui, nós vamos já começar a fazer a nossa volta profética. Hoje é a quarta-feira, né? Então nós temos mais 2 quartas-feiras para fechar nosso propósito, nossa campanha. E hoje Deus falou sobre essa muralha da infidelidade, que como o Rafael falou, ele trouxe uma comparação do dízimo para você entender um pouquinho nisso, porque não tem como falar de fidelidade financeira e não tocar em dízimo e oferta, irmãos. Mas ele falou em todas as áreas. Pastor, eu sou fiel dizimista, mas talvez você se encaixa lá onde Jesus falou. Tem algumas coisas que você precisa romper na sua vida, o amor, a misericórdia, não sei. Então vamos nessa noite pedir perdão para Deus e falar: Senhor, que essas muralhas caiam em minha vida, no nome de Jesus. E se você ainda não é, experimente ser dizimista, experimente entregar aquilo que é de Deus, experimente fazer prova dele. É o único lugar que a Bíblia diz fazer prova dele, é nos dízimos, é nas ofertas. Deus corrigiu lá em Malaquias, irmãos, os sacerdotes. Deus corrigiu aqueles que estavam roubando. E se eu entendo que Deus, um dia uma pessoa falou assim para mim: pastor, aquele texto lá está falando dos sacerdotes, né, dos líderes. Eu falei: e eu falei bem assim, eu falei: se eu entendo que Deus estava corrigindo o pastor, o levita, o líder de dança, do ministério de louvor, se Deus estava corrigindo aqueles que estavam errados, que estavam roubando a Deus, imagine os demais, irmãos, né? É algo muito, muito, muito sério isso aí. Imagine os demais. Então, meus irmãos, é tempo da gente romper, é tempo da gente vencer, é tempo de você olhar para Deus e você falar assim: eu sou fiel a Deus. Durante a partir desse tempo de derrubando as muralhas, do mês de julho, eu entendi algo na minha vida. E você depois faça um conserto com Deus, faça uma remissão, no sentido de você vir. Deus sempre, irmãos, pediu algo para nós marcarmos um tempo, para nós consagrarmos algo. Então faça o conserto. Domingo, quando você vier para o culto, domingo agora à noite, traga uma oferta, qualquer valor que Deus colocar no seu coração, traga uma oferta de remissão, de marcando esse tempo, declarando essa muralha na minha vida da infidelidade, acabou. Se você ainda tem dificuldade de entender isso, nos procure. Procure o pastor Walter, procure qualquer um dos pastores, procure o seu líder. Se você não está satisfeito com a explicação, nos procure. Mas ore ao Espírito de Deus, ore ao Espírito de Deus, que Ele tira toda dúvida. E domingo faça o conserto com Deus. Irmãos, quando nós somos fiéis, nós é que somos abençoados, primeiramente. Raabe, irmãos, é que foi abençoada mais do que aquele povo lá, porque se Raabe não fosse fiel, Deus tinha levantado outra pessoa. Então, uns dias atrás alguém postou algo: Deus não precisa do teu dízimo, você não precisa entregar o teu dízimo, compre de cesta e dê para os pobres, algo assim mais ou menos. E eu postei assim: é verdade, meu filho, Deus não precisa do teu dízimo, Ele precisa da tua obediência. Então, meus irmãos, domingo, você que está aqui hoje nesse culto, você que está nos ouvindo, faça um conserto com Deus nessa área. Se você tem sido infiel, se você não tem perseverado, traga uma oferta e diga assim: Deus, essa oferta é uma oferta de arrependimento. Eu estou declarando um novo tempo na minha vida, essas muralhas caem. E a partir daí se organize. Amém, queridos? No nome de Jesus. Eu gostaria que viesse aqui para frente todos os pastores e todos os líderes
E nós vamos fazer diferente. Nós vamos dar uma caminhada lá. Pode vir aqui, a partir do pastor Walter aqui, pode fazer a fila, por favor. O pastor Walter na frente, com a pastora Rosângela, e os demais atrás aqui, pastores e líderes. A intercessão vai continuar. A intercessão pode vir depois atrás também. Toda a intercessão que está trabalhando hoje aqui, vai formando a fila aí. E nós vamos fazer essa marcha, irmãos. O ministério cantando, nós vamos fazer essa marcha, essa volta. Quando cada um, irmãos, fizer a sua volta, que você chegar aqui na frente, você pode voltar para o seu lugar, só para nós encerrarmos juntos. E eu queria que permanecesse aqui na frente só os pastores e os irmãos que estão trabalhando na intercessão hoje. Amém? Nós vamos marchar dizendo para Deus: Deus, obrigado. O Senhor é bom em todo tempo. O Senhor é bom em todo tempo. E se nessa marcha você precisa pedir perdão para Deus, faça isso. Depois que todos nós aqui, os líderes, terminar, os homens já podem ir tomando posição lá atrás também, e depois as mulheres e todos, para nós rodearmos. Você que está aqui vê hoje pela primeira vez, nós estamos fazendo isso uma vez por semana, profeticamente, como Deus falou com Josué. Uma volta às muralhas de Jericó durante 7 dias, e nos 7º, 7 voltas que as muralhas cairiam, no nome de Jesus. Vamos lá, pastor. Aleluia. E vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras.